O Caramanchão de Rosas. Em 1857, Dom Bosco já se preocupava com a maneira de garantir a continuidade de sua obra. O ministro do Interior, Urbano Ratazzi, o havia aconselhado a fundar uma congregação religiosa com modalidades novas para não ser atingida pela lei de supressão das ordens e congregações religiosas no Piemonte. Dom Bosco teve este sonho, mas o narrou pela primeira vez anos depois que tinha acontecido. Em 1864, uma noite depois das orações, reuniu em sua antecâmara para conferência, como costumava fazer de quando em quando, aqueles que já pertenciam à sua congregação, e lhes contou este sonho. Ele tinha entendido a qualidade do sonho. Concluía afirmando que depois daquele tempo via muito bem o caminho que devia percorrer. As oposições e as artes com que se tentava fazê-lo parar já lhe eram conhecidas, e que, embora muitos devessem ser os espinhos entre os quais tinha de caminhar, estava certo, seguro da vontade de Deus e do feliz êxito de seu grande empreendimento. Com este sonho, Dom Bosco era avisado também de não se desencorajar pelas defecções que aconteceriam entre aqueles que pareciam destinados a coadjuvá-lo em sua missão. Os primeiros que se afastam do Caramanchão são os padres diocesanos e os seculares, que no princípio tinham se consagrado ao oratório festivo. Os outros que chegam depois representam os salesianos, os quais é prometido ajuda e conforto divinos, configurados no soprar do vento. Eis como Dom Bosco conta o sonho. Já contei a vocês diversas coisas em forma de sonho, das quais podemos argumentar quanto Maria Santíssima nos ame e nos ajude. Mas, já que nós só estamos aqui, para que cada um de nós esteja seguro de ser Maria Virgem que quer nossa congregação, e para que nos animemos sempre e mais a trabalhar para a maior glória de Deus, vou contar-lhes não a descrição de um sonho, mas aquilo que a própria querida mãe se agradou de fazer-me ver. Ela quer que coloquemos nela toda a nossa confiança. Eu falo a vocês com plena confiança, mas desejo que quanto estou para vos dizer não se divulgue para outros da casa ou fora do oratório, para que não se dê pretexto às críticas do maligno. Um dia do ano de 1847, tendo eu meditado muito sobre o modo de fazer o bem, especialmente em vantagem da juventude, apareceu-me a rainha do céu e me conduziu a um jardim encantador. Aí havia como que um rústico, mas belíssimo e vasto pórtico, feito em forma de vestíbulo. Plantas trepadeiras ornavam e enfaixavam os pilares, e com os ramos riquíssimos de folhas e de flores, voltando para o alto, umas para as outras, suas cimas, e entrelaçando-se, estendiam em cima um gracioso toldo. Este pórtico levava a uma bela rua, na qual a vista de olhos prolongava-se num caramanchão encantador ao ver-se, que era ladeado e coberto por maravilhosas roseiras em plena floração. O solo também estava todo coberto de rosas. A bem-aventurada Virgem me disse: tire os sapatos. E como os tivesse tirado, acrescentou: vá adiante por aquele caramanchão. É aquela a estrada que deve percorrer. Fui contente de ter tirado os sapatos,
porque me teria sido desagradável esmagar aquelas rosas. Tão belas eram. E comecei a caminhar, mas logo senti que as rosas escondiam espinhos agudíssimos, de modo que meus pés sangravam. Então, dados apenas poucos passos, fui obrigado a parar e depois a voltar atrás. Aqui são necessários os sapatos, disse então a minha guia. Certamente, respondeu-me, são necessários bons sapatos. Calcei-me e retomei o caminho com certo número de companheiros que tinham aparecido naquele momento, pedindo para caminhar comigo. Eles seguiram-me debaixo do caramanchão, que era de uma formosura incrível, mas, à medida que avançava, ele aparecia estreito e baixo. Muitos ramos desciam do alto e tornavam a subir como festões. Outros estavam dependurados perpendicularmente sobre o caminho. Dos fustes das roseiras, outros ramos se estendiam horizontalmente de cá e de lá. Outros, formando às vezes uma sebe mais espessa, invadiam uma parte do caminho, outros serpeavam a pouca altura da terra. Porém, estavam todos revestidos de rosas, e eu não via senão rosas ao lado, rosas para cima, rosas diante dos meus passos, enquanto eu experimentava ainda intensas dores nos pés e me contorcia um pouco, tocava as rosas de cá e de lá e senti que espinhos ainda mais pungentes estavam escondidos debaixo delas. Todavia fui adiante. As minhas pernas se enroscavam nos ramos estendidos por terra e ficavam feridas. Removia um ramo transversal que me impedia o caminho, ou então, para evitá-lo, roçava a espádua e me feria e sangrava não só nas mãos, mas em toda a pessoa. Em cima as rosas que pendiam, escondiam também grandíssima quantidade de espinhos, que se fincavam na minha cabeça. Não obstante, encorajado pela bem-aventurada Virgem, prossegui meu caminho. De quando em quando, porém, também me atingiam picadas mais agudas e penetrantes, que me causavam um espasmo ainda mais doloroso. No entanto, todos, e eram muitíssimos, os que me observavam a caminhar por aquele caramanchão diziam: ó, como Dom Bosco caminha sempre sobre rosas. Ele vai adiante muito tranquilo. Tudo lhe vai bem. Mas eles não viam os espinhos que laceravam meus pobres membros. Muitos clérigos, padres e leigos, convidados por mim, se tinham posto a seguir-me em festa, atraídos pela beleza daquelas flores. Mas quando se deram conta de que se devia caminhar sobre espinhos pungentes e que estes despontavam de todas as partes, começaram a gritar, dizendo: fomos enganados. Eu respondi: quem quiser caminhar deliciosamente sobre as rosas, volte para trás. Os outros me sigam. Não poucos voltaram para trás. Tendo percorrido um bom trecho do caminho, voltei-me para dar um olhar aos meus companheiros. Mas qual foi a minha dor quando vi que uma parte destes tinha desaparecido, e outra parte já me tinha dado as costas e se afastava. Logo voltei atrás também, eu para chamá-los de volta, mas inutilmente, pois nem me davam atenção. Então comecei a chorar sem parar e a questionar-me, dizendo: será possível que eu deva percorrer sozinho todo esse caminho tão cansativo? Mas logo fui consolado. Vi avançar em minha direção um grupo de padres, de clérigos e de seculares, que me disseram: ei-nos aqui. Somos todos seus, prontos a segui-lo. Precedendo-os, retomei a caminhada. Somente alguns perderam a coragem e pararam, mas uma grande parte deles chegou comigo à meta. Percorrido o caramanchão em toda a sua extensão, encontrei-me num outro ameníssimo jardim, onde me circundaram os meus poucos sequazes, todos emagrecidos, desarrumados, sangrando.
Então se levantou um ventinho fresco, e aquele sopro todos sararam. Soprou outro vento, e como por encanto encontrei-me rodeado por um número imenso de jovens e de clérigos, de coadjutores leigos e também de padres, que se puseram a trabalhar comigo, guiando aquela juventude. De vários reconheci a fisionomia, muitos não os conhecia ainda. No entanto, tendo eu chegado a um lugar elevado do jardim, vi diante de mim um edifício monumental, surpreendente por magnificência de arte. Atravessada sua soleira, entrei numa sala muito espaçosa, de tal forma rica que nenhum palácio real no mundo pode gabar-se de outra igual. Rosas fresquíssimas e sem espinhos estavam espalhadas aqui e ali, e enfeitavam a sala. Delas emanava uma fragrância suavíssima. Então a Virgem Santíssima, que tinha sido minha guia, me interrogou: sabe o que significa isso que você vê agora e isso que viu antes? Não, respondi. Peço-vos que me expliqueis. Então ela me disse: saiba que o caminho que percorreram entre rosas e espinhos significa o cuidado da juventude que você deve assumir. Nele deve caminhar com os sapatos da mortificação. Os espinhos por terra representam as afeições sensíveis, as simpatias ou antipatias humanas que distraem o educador do verdadeiro fim, o ferem, o detêm em sua missão, impedem-no de proceder e de recolher coroas para a vida eterna. As rosas são símbolos da caridade ardente que deve distinguir você e todos os seus auxiliares. Os outros espinhos significam os obstáculos, os sofrimentos, os desgostos que lhes hão de tocar, mas não percam a coragem. Com a caridade e com a mortificação, vão superar tudo e chegarão às rosas sem espinhos. Apenas a Mãe de Deus acabou de falar. Voltei a mim e me encontrei em meu quarto.